Olha, tem notícia importante e polêmica nos bastidores da seleção brasileira na Copa do Mundo. Rafinha está oficialmente fora da fase de grupos. O atacante do Barcelona passou por exames que constataram uma lesão muscular na coxa direita, após sentir dores ainda no primeiro tempo da vitória contra o Haiti. A CBF não deu um prazo oficial de retorno, mas a equipe médica corre contra o tempo para tentar recuperá-lo para as oitavas de final, daqui a 2 semanas. O grande problema é que esse é o quarto estiramento na coxa que ele sofre em apenas um ano. Pelo regulamento da FIFA, Carlo Ancelotti não pode convocar ninguém para o lugar dele. A vaga está perdida. O Brasil vai com um a menos até o fim. Agora, se a perda técnica preocupa, o clima fora de campo é outra história. Essa lesão acontece logo após uma declaração pesadíssima de Rafinha, que caiu como uma bomba entre os torcedores. Em coletiva, o atacante disparou que se sente muito mais acolhido e valorizado na Espanha do que no próprio Brasil, afirmando com todas as letras que não sente prazer ou alegria em vestir a camisa da seleção brasileira. A justificativa dele é que foi para a Europa muito jovem e construiu toda a sua carreira por lá. Bom, o fato é que agora ele conseguiu exatamente o que parecia querer. Não vai jogar pela seleção. Resta saber como o grupo vai reagir sem ele em campo, e se nomes como Luiz Henrique ou Casemiro vão assumir essa bronca na ponta direita. O Brasil segue na Copa, mas agora com menos um jogador e com o orgulho da torcida ferida. Mas já chegou até mim, o Rafinha está com problema sério familiar, financeiro também, e que ele também está rezando para ver se ele vai pro Al Hilal. Eita. Ele está com essa dificuldade também. Financeiro, cara. Tem um problema de Se o família. Rafinha tá com problema financeiro, imagina nós, hein? Não, é mesmo, Ale. Imagina nós. Tem um problema de família sério, financeiro. Dentro da família. Mal distribuído. E que ele tá rezando também para ir pro Al Hilal, como o Barcelona também tá rezando aí, que nem falou aí. Então é verdade o que o Calais está falando. Então o que chegou até mim, de gente que convive em Barcelona, na Espanha, e que é do futebol, me contou isso tem 3 dias. Aí eu fiz a mesma pergunta. Pô, se o Rafinha tá com problema financeiro e nós, os pobres mortais, estamos como? Mas ele teve um problema muito sério de família. Então agora, o que o Calais ali falou, então eu fiquei na dúvida, né? Ela falou pra mim, é um cara sério. Então acho que isso aí tá influenciando muito ele dentro de campo, então. A cabeça dele fora do Também. lugar. Tem um problema sério familiar mesmo, de financeiro. Se ele pode voltar em 10 dias, 10 dias hoje é dia 20, 10 dias é dia 30. Quer dizer que ele tá fora da segunda fase. Porque a segunda fase é dia 29 e 30. As oitavas de final são dia 4. Aí se você tiver uma lesão de grau 1, porque para voltar nesse período é grau 1, não é o Rodrigo Lasmar que está dizendo, a CBF não se comprometeu com isso. Hoje nós vamos falar do jogo da seleção, né? Vitória importante do Brasil, cabia mais, hein? Cabia mais, seria até importante que o Brasil conseguisse uma vantagem maior, porque o que vai decidir o primeiro e o segundo colocado no grupo, a gente sabe que vai ser o saldo de gols. O Brasil fez 3 gols no Haiti, poderia ter sido mais, jogou bem, poderia até ter marcado, marcou 2 gols a mais, né? Rafinha, o primeiro quando estava 0-0, que foi anulado, estava impedido. Depois lá no finalzinho já, quando o Endrick entrou, um pouquinho, né, Endrick? Um pouquinho na frente o Endrick também, o Brasil teve mais um gol anulado. Só por esses lances aí a gente entende que realmente o Brasil poderia ter tido uma vitória maior, que seria importante. Eu acho que vai ficar nessa briga aí contra Marrocos agora lá na última rodada, na quarta-feira, para ver quem passa em primeiro, e é importante passar em primeiro, para fugir daquela confusão lá de França, Espanha, tá todo mundo do outro lado, seria importante. Mas hoje o Brasil conseguiu a sua primeira vitória, um dia que fez o que precisava ser feito, para falar a verdade, né? Ganhou de 3-0, deu uma tranquilidade com relação ao time dentro da competição. Depois da estreia ruim contra Marrocos, o Brasil conseguiu uma vitória importante, mas que, né, ainda não define nada. Falta o jogo contra a Escócia, o Brasil precisa voltar a ganhar e, se possível, né, também tentar fazer um placar, porque a gente sabe que Marrocos vai passar por cima do Haiti também, né? Escalação inicial do Brasil, só 2 mudanças do primeiro jogo, né? Achei até que ele faria mais, achei até que deveria ser feitas outras alterações,
mas ele foi com Alisson, Danilo, que foi a novidade, né, na lateral direita no lugar do Ibanes, Marquinhos, Magalhães, Douglas Santos, aí não mudou, Casemiro, Bruno Guimarães e Paquetá, sem mudança, né, Rafinha, Matheus Cunha, aí que entrou no lugar do Igor Thiago, e também o Vini. Rafinha ainda sai machucado, né, ruim essa lesão do Rafinha aí no segundo jogo da Copa, claro que vai ter uma avaliação ainda, mas lesão muscular a ser de um alerta, né? Porque como a Copa é curtinha, falta menos de um mês para acabar a Copa, para quem chegar na final, realmente a gente não sabe se o Rafinha vai ter condições de se recuperar ainda para estar à disposição. Mas a saída do Rafinha trouxe algo que estava precisando para a seleção, trouxe velocidade pelo lado, embora o Ryan, né, o menino lá, entrou e não foi tão bem, mas a gente tem que entender que o menino tem 19 anos, está entrando numa Copa do Mundo e foi bom para ele se ambientando, né? Mas essa foi uma boa novidade. Acho que falta um pouquinho dessa velocidade, principalmente daquele lado direito ali, onde o Rafinha estava jogando. Então, eu acho que abre uma possibilidade. Vai ficar entre o Ryan e também o Luiz Henrique jogar por ali. E acho que vai ser importante uma mudança de característica da forma do Brasil jogar por aquele lado depois da contusão do Rafinha. Vamos ver qual vai ser o escolhido aí do Ancelotti, né? Já que existe até uma expectativa com relação ao Neymar, depois da lesão do Rafinha, mas acho que o Neymar vai ficar só com mata-mata, tá? O Rafinha, ele já sofreu 4 lesões na mesma região do problema de ontem, né? O quadro preocupa a CBF porque há uma sequência de jogos com intervalos muito curtos, para a gente ver quanto tempo vai demorar para o Rafinha voltar. Por exemplo, em setembro de 2025, nessa temporada, ele teve uma lesão na coxa, ele ficou 58 dias fora. Mais tarde, 15 de janeiro, uma pancada na coxa, ele ficou uma semana fora, perdeu um joguinho só. Teve uma ruptura muscular em 2 de fevereiro desse ano, ficou 13 dias fora. E uma lesão na coxa em março, que foi a última antes dessa que ele sofreu na Copa, custou a ele 34 dias fora. Foram 112 dias no total e 24 jogos. E é dessa lesão que eu acho ele não se recuperou completamente. Porque ele voltou, fez um jogo e meio no Barcelona, sem jogar bem, coisa que não era o habitual dele no Barcelona, ao contrário. E na seleção não aconteceu nada com ele, esses jogos todos que ele fez, né? E ontem, entre outras coisas, impressionante o número de vezes que ele foi pego em impedimento. Eu até ontem à noite, a gente comentava isso aqui, me lembrei da famosa defesa do Internacional de Porto Alegre, em que Marinho Pérez comandava a linha de impedimento, lembra? Todo mundo caía em impedimento, jogava contra o Inter. Ontem o Haiti fez isso com o Brasil. O número de vezes que o ataque do Brasil ficou em impedimento foi um espanto. Impressionante. Isso aconteceu muito com o Rafinha e ele nem ficou tanto tempo assim em campo, não. Juca, é hora da gente ver esse copo meio cheio, porque o Brasil, enfim, está em primeiro no grupo, classificação encaminhada, ou meio vazio, porque não teve bom futebol, né? Ontem, aqui no Posse de Bola especial, eu disse que precisava ser muito mal-humorado, muito ranzinza, para reclamar de um 3-0. Mas antes que o Trajano falasse, como eu sabia que ele ia ranzinzar, eu ranzinzei. Falei, mas eu estou insatisfeito. Por isso, eu achei bom. Eu não estava nem um pouco otimista antes do jogo. Achava que no máximo ia ganhar de 2-0, com dificuldade, que ia ser um jogo ranheta. É claro, acabou o primeiro tempo, 3-0. Falei, não, agora mete meia dúzia. 3 vira, 6 acaba. E o segundo tempo do Brasil, não há o que me convença que o time jogou preocupado porque o Rafinha tinha se machucado, cada um quis se preservar, porque tem jogos pela frente. É exatamente por isso, porque tem jogos pela frente que você não quer escolher uma logística que é a logística do primeiro do grupo. Ora, então, enfia um saco de gols no Haiti. Porque na Escócia, como disse o Mauro, na Escócia vai ser mais difícil enfiar um saco de gols, porque o que eles sabem fazer é se defender.
Se defendem muito bem, por sinal. Temos uma história de pelo menos 1-0 com a Escócia. 74, 7-4. Não é isso? Por isso o Brasil teve que fazer 3 gols no Zaire. No Zaire. Que jogo aquele contra o Zaire também. E tem o gol do Valdomiro no fim do jogo, né? O 3-0. Esse jogo contra a Escócia, se não me engano, eu queria lembrar outro dia, não conseguia, esqueci de pesquisar. O cara que pegou o Rivellino, batia no Rivellino, eu já vou lembrar. Foram 2 empates em gols, né? Com o Slavia e depois com o Zaire. Isso. Era o Billy Bremer, não? Bremer, Dudu, nada com uma enciclopédia. Estamos aí para somar, seu Juca. Esse time da Escócia eu tenho até a camisa. Tem uma camisa retrô que eu comprei numa dessas coberturas nossas aí. A Escócia de 78, aquela que tem uma gola V, assim, bonitona. Aquele azul marinho é imbatível. Billy Bremer era o ídolo do autor da grande biografia do Dr. Sócrates, que é um jornalista escocês. Andrew Downey. O Andrew Downey, que trabalhou aqui no Brasil muitos anos. Espetáculo. José Trajano, eu quero que você fale agora do fundo do seu coração. O desempenho da Copa do Brasil até aqui, dá pra gente classificar como decepcionante ou tá dentro do que você esperava? Você não esperava nada muito diferente disso? Não esperava muito diferente, não. Pelo que a gente viu nos amistosos, esse 1 ano de trabalho do Mister, da estreia contra Marrocos. Na verdade, verdadeira, como diria o outro, o trabalho do Mister é decepcionante. É decepcionante. Porque esse jogo contra o Haiti caiu do céu. Caiu do céu. O torcedor que não acompanha muito futebol vibrou. Os bares estavam lotados ontem, apesar do horário, muito tarde aqui no Brasil. As imagens que a televisão mostrava, as pessoas comemorando em Recife, na praia de Copacabana, não sei o quê, vibrando como se tivesse sido uma vitória histórica, um feito espetacular. Não foi. Claro que você arrumou um pouco mais o time. Vamos dizer que seja verdade. Com o Matheus Cunha ali na frente, o Paquetá jogando melhor. Mas o Brasil é muito lento. Você compara o Brasil. Agora nós temos 2 jogos para comparar. Tínhamos 1, agora temos 2. Compara a intensidade do jogo brasileiro, jogando contra um time fraquíssimo como o Haiti, com a intensidade de um time como a França, como o time da Suécia, da Inglaterra. Até os Estados Unidos. Os Estados Unidos, que vem jogando muito bem. Então eu faço essa comparação e isso me preocupa muito. Me preocupa muito. Contra a Escócia vai ser isso que o Mauro falou, quer dizer, fazer gol na Escócia, esse mamão com açúcar que nós tivemos ontem, a bola lançamento do Vini Júnior, Paquetá de 40 metros, não sei o quê, certamente não vai acontecer. E vamos precisar de saldo. Os jogos são ao mesmo tempo, né? Simultâneo. Vamos precisar de saldo. Mas então o que eu acho que até agora não me convenceu o trabalho do Mister. É que ele mesmo diz, não, a Copa começa depois, né? Então o que nós estamos vendo não é Copa, é pré-Copa, segundo ele. Vamos ver se melhora. Não me entusiasmei, aconteceu mais ou menos o que eu esperava. Jogou pro gasto com algum acertozinho aqui, um acertozinho ali. Agora, será que vai de acertozinho aqui, acertozinho ali? Se continuar assim, essa Copa é diferente das outras, porque tem 16 avos, você pode não chegar às oitavas. Porque o adversário que o Brasil vai pegar, o próximo adversário é o Brasil, já falamos aqui sobre isso. É um adversário muito mais verdadeiro do que Haiti. Porque tem muito mais cara de Marrocos, vamos dizer, né? O Japão, a Suécia, a Holanda. Então, corre o risco de a gente rodar antes de chegar nas oitavas. Mas, vamos ver o que acontece. Ó,